meu amado, não me deixe sair deste lugar. Assentados à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Queima por ti, Jesus, e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti. Jesus, 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 meu coração, ele queima por ti, Jesus, e o meu coração coração.
ti, Jesus. Nada se compara a ti, Jesus. Nada se compara a ti. Nada, nada, nada. Nada se compara a ti. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Pessoal de trás, sente-se não. Vá para o seu lugar. Salmo de número 27, por favor. Salmo de número 27. Você está feliz? Só quem está feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. E você que não está feliz, você vai ficar em nome de Jesus. Amém. Porque Deus é bom. Amém? Salmo de número 27, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Versículo 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me escute bem. Hoje é incrível. Hoje é um dia que nós comemoramos os dias dos pais. E eu sei que tem muito coração grato. Eu sei que tem muito coração feliz. Eu sei que tem muito coração que hoje passou um dia maravilhoso. Mas eu sei que tem muito coração triste. Eu sei que tem muito coração que não tem, às vezes, alegria nesse dia. E eu comecei este culto liberando isso, para que você tenha um entendimento que mesmo que o teu pai não foi tudo aquilo que você gostaria que ele fosse, por N motivos, todavia, para sempre, aleluia, o Senhor te acolheu e te acolherá. Minha oração nesse início de culto é para que você entenda que tem uma vida, tem uma história, tem uma motivação, tem uma continuidade em tudo aquilo que você é, aquilo que você tem semeado e aquilo que você pode fazer para a sua geração futura. Se teu pai, a tua mãe, por algum motivo foi falho, abençoe, perdoe, honre-o, mas fala: Deus, o Senhor
o Senhor me acolheu, o Senhor me adotou, o Senhor é meu Pai, o Senhor me ama, o Senhor não me desampara, o Senhor está comigo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa te adorar, que eu possa estar na tua casa por todo sempre, porque Ele é o nosso Pai. Aleluia. Amém? Amém? Amém. Levante sua mão bem alto. Fala, Senhor, obrigado, porque é o Senhor que me acolhe, Senhor, é o Senhor me aceita, é o Senhor que me escolheu, e nessa noite eu quero adorá-lo com toda a força do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar nosso Deus. Quem não está alegre, vamos ficar agora, queridos. Eu acredito que todos estão alegres, sim. Mas nós vamos celebrar. Eu tenho resistência contra isso, contra eu tocar essas músicas que são mais agitadas. Mas a gente estava ensaiando, a Ana tocou, e eu acho que é legal para a gente dançar um pouquinho, para a gente se animar, para a gente se alegrar. Amém? Vocês estão na mesma sintonia para a gente se alegrar junto? Nós somos uma noiva que vamos adorar Ele nessa noite. Eu queria que você colocasse o teu coração, queridos, o teu coração voltado para Ele, teu coração voltado à adoração a Ele. Se você toca a cabeça em outro lugar, fala para tua mente, para tua alma assim, alma, se volta para Ele agora, se volta para o Senhor, se volta para Jesus, se volta para o Pai de todos. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso adorado. Amém? Fica à vontade, queridos, adore o Senhor nessa noite, como se fosse a última vez, como se Jesus fosse voltar amanhã. Como você adoraria Ele? Como você adoraria Ele se Ele fosse voltar amanhã, se você soubesse? Vamos adorar como se fosse a última vez? Amém? Que maravilha!
Te adoramos, Pai. Te adoramos por poder se alegrar na Tua presença, Jesus. Nós clamamos o Teu nome, Pai. Fica à vontade em nosso meio. Fica à vontade nesse lugar, Senhor. Tu és o alvo da nossa adoração, Jesus. Amém. Vamos declarar o Seu nome. Santo, Santo. Só quero declarar Seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração, sobre... Falo, Jesus. Falo, Jesus. Só quero declarar Teu nome, Jesus. Aleluia! E todo vício há de se quebrar. Declaro Vamos declarar esperança isso, e liberdade. Falo, Jesus. Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida. Teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Eu só quero declarar Seu nome sobre todo medo e depressão, sobre seus cativos. Falo, Jesus. Falo, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Levanta as suas mãos. Sobre as famílias, Sobre as famílias. declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus.
assentado estás no alto e sublime trono de glória. Chamas de fogo em seu olhar, o majestoso leão de Judá. Anjos te exaltam, declarando o teu poder, e os anciãos prostrados aos teus pés. Tua noiva aqui te espera. Ora vem, Senhor Jesus, em uma só voz cantamos para ti. Glória ao Cordeiro que ele venceu a morte. A morte e o inferno. És adorado na terra e céus, e reinas para sempre. Anjos, declarando Declarando o teu poder, e os anciãos prostrados aos teus pés, prostrados aos teus pés. Tua noiva aqui te espera. Ora vem, Senhor Jesus, em uma só voz em uma só cantamos para ti. Glória ao Cordeiro que venceu a morte e o inferno. És adorado, Senhor, e céus. e reinas para sempre. Toda glória ao Rei Jesus, poderoso é, soberano Deus, para sempre. Amém. Comece a adorar Ele, comece a falar que Ele é santo. Erga a tua voz nesse lugar. Nós te adoramos.
Santo, 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 santo. Te exaltam e nós declaramos: és adorado. Para sempre, toda glória ao Rei. Toda glória seja dada a Ti, Jesus. Jesus, poderoso soberano Deus. Para sempre. Jesus, o Senhor venceu a morte, Pai, por nós. Oh, Pai, Tu és santo, Tu és adorado, Tu és exaltado nesse lugar, Jesus. Nós declaramos, Pai, junto com os anjos, Pai, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Entregamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. A nossa voz, Pai, Te exalta, o nosso corpo dança em exaltação e adoração a Ti, Senhor. Nós nos expressamos em liberdade, em adoração a Ti. Nós levantamos as nossas mãos e falamos: Senhor, nós estamos rendidos a Ti, Senhor. Toma na nossa mão, pega na nossa mão e nos leva, Senhor. Pai, nos leva onde o Senhor quiser, onde o Senhor precisar nos colocar, nos coloca, Senhor. Nos tira, Senhor. Nos tira se o Senhor precisar, Jesus. Tu és santo, Tu és adorado, Tu és exaltado, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Jesus. E declaramos que Tu és o Rei, que Tu és adorado em nosso meio. Jesus, 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 Tu és tudo para nós. Uma salva de palmas mais uma vez para Ele, querido. Só Ele é digno, só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém. Fique à vontade, traz seu dízimo, traz a sua oferta, nós vamos continuar falando isso. Amém, 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 amém.
ainda não foram, de 1 a 11 anos, culto para você, você que tem teu filho, 1 a 11 anos. Que tempo precioso, querido. Glória ao Cordeiro, que venceu a morte, que está vivo, que te escolheu, que te chamou, que te ama, que te ampara, que está aqui nesse lugar. Aleluia. Quero chamar a Júlia, nossa bebezinha, Giovana, Luan. Cadê a família? Solta a Salete. Vem cá. Tá aí? Cadê o pessoal? Ah, estão lá atrás, estão lá no fundo. Giovana, Luan, pai, mãe, bebezinha Júlia. O vô já está aqui, ó. Eita benção. Vem cá, queridos. Toda a família, se quiser sumir. Isso é um privilégio. O privilégio de uma família poder adorar o Senhor. Ei, ilha mais bonita, né? Glória a Deus. Você que está nos visitando, queridos, nós como igreja, nós entendemos que uma criança recém-nascida, que não tem ainda o poder de decisão, de escolha, nós apresentamos, consagramos ela a Deus. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Por isso que nós não batizamos criança de colo pequeno, porque a Bíblia fala que aquele que crê, e ainda Júlia não crê, mas chegará o dia que ela vai escolher e falar assim, eu vou estar aqui, vou batizar, e é o que a gente ora em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos consagrar, isso é diante, né, do consentimento dos pais, toda a família. Isso é privilégio, uma família no altar, vendo uma filha, uma neta, sendo apresentada tia, sobrinha, que coisa mais bonita. A pastora vai me ajudar e eu vou pegar a Júlia, tá? Estenda sua mão para cá, queridos. Chora, bebê. Pai, nós colocamos a Júlia diante do teu altar. Aqui, Pai, diante da tua igreja, noiva de mãos estendidas. Essa noite tão importante, nós queremos apresentar e consagrar a vida da Júlia ao Senhor. Pai, oramos para que ela possa crescer com a marca do Senhor. Que anjos e demônios possam ver que ela é separada, ela é consagrada, que tem a tua presença, o teu selo, a tua marca sobre a vida dela. Pai, que o Senhor dê sabedoria, unção, direcionamento aos pais, para que possa, Pai, conduzi-la no teu caminho, que possa ter toda a instrução do céu sobre a vida dela, que aonde ela for, os teus anjos possam estar com ela, Pai, e que a marca do Senhor sempre a acompanhe. Nós, Pai, como igreja, eu como pastor, apresento e consagro ela ao Senhor, em nome de Jesus, amém.
Família, abraço coletivo, Deus abençoe você. Vamos fazer uma foto com a família? Vocês estão aqui? Vem cá, família, gente. Por favor, sobe aqui. Aperta, aperta. Aperta, que não é sempre que nós temos uma família assim. Amém? Deus abençoe, glória a Deus pela vida da Júlia, do Giovanni, do Luan, toda a família. Que privilégio. Amém? Olha para essa pessoa bonita e fala assim: que bom que você está aqui. Queridos, eu quero compartilhar algo nesse dia tão importante, seguindo um direcionamento que Deus já tem nos dado, e quero muito tua atenção para que você possa absorver toda a revelação que o Espírito tem para cada um, uma porção para cada um. Então, foca aí, não desvia não. E oro para que Deus realmente possa se revelar a todos nós com todo o entendimento que só o Espírito Santo pode dar. Amém? Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta. Eis que eu vos enviarei o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do... Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Pai, queremos mais uma vez te adorar por esse tempo incrível de adoração. Tua presença está nesse lugar, os teus anjos estão aqui. Obrigado pela vida da Júlia, por essa família. Obrigado pelo culto das crianças, por tudo aquilo que eles vão aprender. Abençoe os professores. Pai, mas eu oro para que a tua igreja possa absorver, entender, captar tudo aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Que eu possa ser um instrumento do teu Espírito, que é a unção que quebra todo jugo, que a sabedoria do céu, Pai, esteja sobre a minha vida, e que eu possa passar tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto bastante conhecido. Se você não sabe, é o último versículo do Velho Testamento. Aqui encerra o Velho Testamento, nessa última frase. E depois há um espaço que a gente chama de silêncio de Deus, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aproximadamente 400 anos. E 400 anos não são 40 dias, nem 40 anos. 400 anos é tempo pra caramba, gente. É quase a idade do Brasil. O Brasil tem 500 e poucos anos. Imagina. Um tempo que parece que Deus se calou, não tinha mais uma voz profética, não tinha grandes revelações da parte de Deus para sua noiva, para sua igreja. Um período... E aprove a Deus, na sua grandeza e sabedoria, encerrar o Velho Testamento com uma promessa importante, com uma promessa incrível.
E diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, é o que diz o versículo 5. Ou seja, algumas coisas que antecederia, que aconteceria antes. Quando fala do grande e terrível dia do Senhor, você vê que está com letra maiúscula, dia do Senhor. Está falando da volta de Jesus, está falando dos finais dos tempos. Ou seja, antes que realmente Jesus... Aleluia. Antes que Jesus voltasse, que houvesse o arrebatamento, Deus colocou aqui algumas promessas muito importantes. A primeira é: eu vou enviar o profeta Elias. E a segunda é: eu vou converter o coração dos pais aos filhos. E você vê que primeiro antecede. Primeiro começa com os pais aos filhos, depois dos filhos aos pais. E eu quero falar um pouco sobre isso. Hoje é dia dos pais. E claro, eu quero falar algo para os pais, mas que serve para as mães, para os filhos e para todos nós. Então eu quero muito que você entenda isso, porque, querido, há uma autoridade de Deus para esse tempo. Há uma palavra de Deus para esse tempo, sobre as famílias, sobre os pais, com autoridade, com ousadia. E por que eu falo? Porque essa palavra seria uma palavra que antecederia o grande dia da volta do Senhor. E nós sabemos que nós estamos caminhando para isso, que o mundo corre para a volta de Jesus, os sinais estão aí. Então é importante a gente perceber, entender. E hoje, como dia dos pais, eu quero falar sobre essas promessas, trazer, na verdade, algumas características para nós, como filhos, para os pais, como sacerdotes, como autoridade. Quem é pai? Levanta a mão assim, bem alto. Aleluia, glória a Deus. Muitos pais. Então eu queria muito, pai, que você entendesse isso. E você que é mãe, você que é solteiro, que ainda não é pai, um dia você sonha em ser. E você que é mulher, você também vai captar isso aqui, porque, enfim, é uma palavra que serve para todos nós. Mas eu quero que você entenda, a primeira coisa é enviarei o profeta Elias. Como assim? Como assim Deus está falando que vai enviar de novo o profeta Elias? E talvez você esteja chegando ou não tenha esse entendimento, o que significa isso, mas quando a Bíblia fala sobre isso, ele não está falando sobre uma pessoa, não está falando sobre Elias realmente como homem, até porque senão a própria Bíblia iria se contradizer, porque a gente entende que o homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo, é isso que Hebreus fala. Então Elias, nós entendemos que Elias morreu, a gente sabe disso, mas isso não está falando de uma pessoa, e eu vou te mostrar isso biblicamente, mas está falando de um tipo de mensagem, de uma autoridade profética, de uma voz para esse tempo, de algo, características que estavam sobre Elias, e que o próprio ali, Espírito Santo, através do profeta Malaquias, fala que antes de acontecer a volta de Jesus, de novo aconteceria isso, essa ativação, essa voz profética sobre nós. Amém, queridos? Talvez você não conheça a história de Elias, deixa eu muito rápido passar isso para você, porque isso faz todo sentido. Porque esse espírito de Elias, ou essa mensagem, ou esse posicionamento, ou essa autoridade, ou essa ousadia que estava em Elias, que vem, que Deus vai despertar, na verdade Deus já está despertando sobre nós. É importante você entender o que ela abrange. Elias, ele foi um profeta que foi levantado por Deus para confrontar um governo, um tipo de mensagem, um tipo de autoridade. Ele é levantado na época do rei Acabe e da rainha Jezabel. O próprio nome fala rei e rainha. Eram aqueles que estavam no trono, eram aqueles que tinham o governo. E Jezabel, se você
pesquisar, você vai ver que o significado de Jezabel é Baal é Deus, ou exaltado por Baal. Então o próprio significado do nome de Jezabel, Baal, se você não sabe, é um deus pagão, é um deus que eles reverenciavam, que era totalmente contra aquilo que nós cremos como o correto, como o bíblico, como o Deus de Israel, como o nosso Deus. E Baal, quando governa, há tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então Jezabel, se você vê na época de Elias, o que Jezabel quer fazer? Ela quer matar os profetas, ela quer exterminar com a família, ela quer romper com os valores, com os princípios que são de Deus, que são bíblicos, que são padrões daquilo que nós, desde lá da época de Abraão, cremos como família. Jezabel é aquela que confronta, que se levanta, é uma voz que vai contra, e Elias, ele é colocado por Deus como essa voz que vai exatamente ir de confronto com isso. Quando a gente fala hoje, queridos, em Jezabel, entenda que a gente não está falando de uma mulher e nem de um homem, mas a gente está falando de um principado. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, contra dominadores do mal. Então, entenda, quando Elias confronta Jezabel, na verdade, é um principado, um espírito maligno que quer deturpar, que quer tirar o povo de Deus, que quer matar o profético, que quer acabar com tudo aquilo que Deus tem para o seu povo. E nesse momento surge Elias, e isso é muito importante você entender, e não precisa ser muito esperto para você entender que os nossos dias nós estamos vivendo isso. Os nossos dias, autoridades, governos, nós sabemos que tem uma ideologia, você percebe um espírito querendo destruir a família, um espírito querendo destruir casas, um espírito querendo destruir princípios, valores, querendo calar a igreja, matar o profético, e tudo isso é bíblico. Mas a palavra de Deus é que, antes do grande e terrível dia, cadê o Caleb? Cadê você? Caleb está aqui atrás? Você já está esperto, né, bonitão? Isso. Troca esse microfone para mim, que senão me dá 10 tipos de... Regula aí, bonitão. Vê se você consegue fazer um scanner aí para ver. Não sei que frequência que está batendo hoje. Estão me ouvindo? Amém? Amém? Então eu estou falando dos nossos dias, que isso é muito claro, que nós estamos confrontando com isso. Que há uma guerra, e há uma guerra espiritual, e nós temos orado, você que tem acompanhado sabe de tudo, nós temos participado como igreja, mas Elias participa disso, queridos, e depois 400 anos tem um silêncio, e depois surge João Batista, e aqui eu quero te mostrar Mateus 11, versículo 12, por favor. É o próprio Jesus falando, e ele fala o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Versículo 14: e se quereis reconhecer, Jesus está falando de João, ele mesmo é que estava para... Então passa 400 anos, o próprio Jesus fala assim, sabe aquela palavra que eu falei que eu enviaria Elias? Agora surge João Batista, e João Batista começa a trazer uma mensagem, João Batista começa a se levantar
contra um governo, começa a se levantar com uma voz profética, começa a se levantar com uma autoridade, e o próprio Jesus fala: o reino de Deus é conseguido com esforço, e aqueles que se esforçam apoderam dele. Mas se você quer entender mesmo, você quer conhecer João é aquilo que estava profetizado. Então não está falando de uma pessoa, porque ali era João. E o próprio Jesus está falando: não, mas ele o que é isso? É um espírito de Elias, é esse tipo de mensagem, é esse tipo de autoridade, é essa unção que Deus determinou para aquele tempo, para aquele momento. Amém? Para você entender também, o que João Batista fez? Tinha os fariseus, líderes, tinha escribas, líderes, tinha um governo de Herodes, líderes, era um governo, era uma autoridade que estava deturpando. Não sai daí não, que se falhar eu já vou te chamar, você já me pega de novo. Obrigado, Caleb, te amo, você é uma benção. Pensa um menino que é uma benção, gente. Ele tem a casa dele, que é aqui. Depois ele vai embora para a igreja, passar alguns momentos lá. Ele dorme lá, mas a casa dele mesmo é aqui. Volta. João Batista, ele levanta com a mensagem. Então, tá lá os fariseus, os religiosos, e eu estou falando de uma autoridade eclesiástica, espiritual. E ele levanta a raça de víboras, hipócritas. Por quê? Ele está denunciando uma voz falsa. Ele chega para Herodes e fala: Herodes, teu casamento é uma ruína, você está casando com a mulher do seu irmão. Isso é adultério. Ele bate de frente contra valores que na época ninguém poderia. Então Jesus entende e ele fala: aquele espírito que estava por vir está sobre João Batista. É essa voz profética que combate aquilo que vai contra os princípios. Amém, queridos? Eu falei domingo passado sobre primeiras chuvas e últimas chuvas. Primeira chuva foi quando Jesus veio, que nós entendemos que foi um derramar do Espírito. Mas nós aguardamos a última chuva que antecede o avivamento. A primeira chuva, queridos, eu entendo que foi esse derramar, essa voz profética, essa ousadia, mas esse mesmo Espírito de Elias, essa mesma unção, essa mesma autoridade, vai vir na última chuva que antecede o grande e terrível dia do Senhor. Amém? E por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque eu e você, pai, nós precisamos entender que tem uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Pai, você é o profeta da sua casa. Pai, você é a autoridade da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Para que haja restauração dos pais aos filhos, você, pai, você precisa entender que tem característica nesse espírito de Elias, que Deus vai soprar sobre as nossas vidas, que tem que fluir na tua caminhada cristã, que tem que estar dentro do teu coração, que você tem que enxergar, que você tem que almejar, que você tem que querer, que você precisa viver isso. João capítulo 1, versículo 22. Disseram-lhe, pois, João 1, 22, isso. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Estão questionando João Batista, ok? Com essa unção, com esse espírito de Elias que estava sobre ele, com essa autoridade que Deus o colocou. Então ele respondeu: eu sou a. Entenda isso. Quando for questionar João, quem é você, João? Fala, porque eu possa falar para os meus líderes. O João não falou: eu sou um pastor, eu sou um profeta, eu sou um doutor, eu sou um mestrado, eu sou um empresário famoso, eu sou um governante. Não, João falou: eu sou uma Pai. Escute bem isso que eu vou falar para você.
Às vezes nós almejamos, lutamos, batalhamos muito por um diploma, por uma empresa, por um emprego. Construímos um legado material, uma carreira, mas perdemos a voz dentro da nossa casa. Tem muitos pais exibindo diplomas, exibindo CNPJs. Não que isso seja errado, por favor, entenda isso com muita maturidade. Não estou falando contra você estudar, você crescer. O que você não pode perder é a voz que você é dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dessa geração, dentro da sua empresa, dentro dessa cidade, dentro desse estado, dentro dessa nação. Você é uma voz. João Batista falou assim, ó, eu sou essa voz. Às vezes a gente usa os nossos títulos, as nossas conquistas, os nossos avanços para projetar aquilo que nós somos. Querido, você quer crescer no céu e no reino espiritual? Projete a voz que Deus deu dentro do seu coração para o reino de Deus, para tudo aquilo que você é. Mais importante que o nosso diploma, do que o nosso título, é a voz que você carrega do Espírito dentro do seu coração, dentro da sua casa. Amém? Eu creio, queridos, que é uma palavra de cura, de restauração familiar. Há uma palavra de restauração de paternidade. Eu comecei esse culto declarando Salmo 27, versículo 10, onde fala que mesmo que um pai se esqueça de ti, ou uma mãe te abandone. Queridos, a ferida da nossa geração é problemas com paternidade. A gente que está na frente, a gente que aconselha, que escuta, quantos corações feridos, quantos abandonos. E eu não estou falando isso para nesse dia gerar uma tristeza no seu coração, não. Eu estou falando isso para dizer que mesmo com tudo isso, a partir de você essa história pode ser diferente. Mesmo com tudo isso, o nosso Deus, o texto é, Ele jamais te abandonou, muito pelo contrário, Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele te adota, Ele te ama, Ele quer você. Então isso é algo para esse tempo, para a nossa geração, esse converter os corações aos pais. E Deus conta isso, querido, com o quê? Com nós, conosco, com os pais, com a autoridade, com aquilo que nós somos. Às vezes, nós corremos atrás de tantas coisas. Escute isso, por favor. Eu sei, Deus falou, deu uma palavra que vai converter o coração dos pais aos filhos. Querido, vamos ser práticos nisso. Deus, o que o Senhor pode fazer? Estou falando como pai, tá? Estou falando para o pai. Pai, o que eu posso fazer para perceber que Deus quer converter o meu coração com os filhos, para os meus filhos? Talvez teu filho precise um pouquinho mais do seu tempo. Talvez o teu filho precise um pouquinho mais da sua atenção. Talvez o teu filho precise um pouquinho mais de sentar na mesa junto com você, de sentar no teu colo, de um abraço, de um eu te amo. Sabe, tem atitudes que nós como pais, nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar e ver aonde que nós estamos sendo falhos, negligentes, aonde nós estamos errados, para que a gente possa transformar, renovar a nossa mente, o nosso coração, com tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, é importante nós enxergarmos, por quê? Porque tem uma geração ferida, tem uma geração que está sem paternidade, tem uma geração que está machucada, e nós como igreja, nós precisamos enxergar isso. Eu quero trazer algumas características desse espírito de Elias, para nós pais. E você pega você mãe, você pega você filho, porque serve para todo mundo. Mas, se eu entendo que Deus falou que Ele vai derramar isso, que tem uma unção, que tem uma... Gente, olha para esse tempo, eu fico olhando assim para uns meninos, sabe? Para umas coisas que Deus está fazendo.
Eu falo, Deus, a hora que eu olho para aquele Nicolas, eu falo, cara, que menino que é esse que Deus levantou nesse tempo? Eu tenho orado por esse menino. Sabe, você vê, parece que é Elias contra Jezabel, parece que é um negócio, você vê que é um tempo que nós estamos a todo momento, mas Deus não quer levantar uma pessoa, Deus não quer levantar um Elias, um João, Deus quer levantar homens, sacerdotes, Deus quer levantar uma igreja, Deus quer levantar uma noiva, gente que tem entendimento, uma autoridade que vai fluir, caminhar nesse espírito. E nós temos que ter algumas características, e a primeira delas, 1 Reis 17, versículo 1, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face, fala, cuja face estou. Pai, primeira característica que eu quero, se você quer fluir como ferramenta de Deus na sua casa, na sua família, nessa cidade, onde você estiver, você tem que buscar estar na presença de Deus, buscar esse lugar de intimidade. Elias falava assim, tão certo como o Senhor está lá, como Deus vive, em cuja presença, em cuja face eu estou. Não adianta a gente querer buscar um monte de coisa para nossa casa e deixar aquilo que é essencial, que é estar na presença de Deus. Pai, você é exemplo, Pai, você é referência, Pai, você é sacerdote, Pai, você é autoridade. Para de terceirizar para sua esposa, para a igreja, uma função que Deus deu para você, como autoridade, como sacerdote. Quem tem autoridade para trazer a presença de Deus na sua casa é você. Quem tem autoridade para trazer oração na sua casa é você. Às vezes a gente gosta, mulher, ora lá, mulher, faz isso, sabe? Não, querido, você é o Elias, você é o sacerdote, você é a autoridade, você que precisa estar num lugar de intimidade e buscar isso. Pastor, eu não sei como. Por isso que você está aqui. É para você querer dar o primeiro passo e dar o segundo passo, e devagarzinho, eu quero te motivar a você estar mais perto de Jesus a cada dia, porque esse lugar de intimidade vai transformar a tua casa, a tua família. Amém? Amém? Diga assim, eu preciso estar num lugar de intimidade. Gente, e não tem meias palavras, precisa de renúncia, precisa de dedicação, precisa de esforço, precisa de tempo com Deus, precisa. O que eu tenho que fazer? Fazer, decidir, renunciar, querer, sabe, isso é importante. Segunda característica, 17:2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, 3, retira-te, fala, retira-te daqui. Vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite. Fala, torrente de Querite. Querida, a segunda característica de um pai, de uma autoridade, de um sacerdote, ou de um filho, para abranger todos nós, que queremos viver tudo aquilo que Deus tem, é obediência, é fé, é confiança. Deus chega para Elias e fala, Elias, retira-te daqui, e vai para um riozinho, vou melhorar para você entender, vai para um córrego, como diz meu avô. Aí meu pai, não é córrego, Murilo, é córrego. Toda transição traz insegurança, toda mudança traz desconforto. É muito fácil a gente acostumar com aquilo que nós estamos vivendo, da forma que nós estamos vivendo, e permanecer daquele jeito sem mudanças. A gente sabe que é necessário, a gente ora pedindo, mas a gente não está disposto a retira-te daqui e vai para ali. Deixa esse tempo que você está fazendo isso e vem orar aqui. Deixa isso e vem ler a Bíblia aqui. Ou sai desse lugar e vem para esse lugar.
Deus ele deu uma palavra para Elias. Elias talvez tivesse amigos, Elias talvez tivesse emprego, um círculo, uma rotina, talvez ele fosse para a academia cedo. Não, isso aí ia ser livramento para a vida dele. Mas Elias deixa, porque ele obedece, porque ele tem fé, porque ele confia. E ele vai para aquele lugar, para aquela torrente de Querite. Amém, queridos? Mas versículo 7. Mas passados os dias a torrente paz, igreja, todos nós obedecemos, acreditamos, temos uma palavra, e aí a gente vai e acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu falo, eu quero, eu vou, e aí quando eu vou, a fonte seca. A pergunta é, e aí? Você continua firme? E aí? Deus errou? Porque Deus, foi o Senhor que mandou, agora eu chego aqui, o que acontece? A fonte secou. Foi o Senhor que falou, agora eu tomei essa decisão, o que está acontecendo? Às vezes um problema, às vezes uma luta. Deus, eu que fiz isso, porque eu fiz confiando no Senhor, em obediência ao Senhor. Mas olha a prova, olha o deserto, olha o que eu estou passando. Olha a dificuldade. Mas entenda algo, e tome isso e agarre isso no teu espírito. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. E antes da fonte secar, antes da necessidade surgir, Deus já chegou para Elias e falou assim, Elias, eu já preparei os corvos para trazer alimento para você. Você não entendeu, mas eu vou te ajudar. Quando você vive uma vida de obediência, de confiança, de fé, antes que você precise de alguma coisa, antes que venha a dificuldade, antes que venha a luta, antes que venha a necessidade, Deus já está no céu antecedendo e provendo toda a provisão que você precisa. Você nem sabe, querido, você nem sabe a porta de emprego que vai fechar, mas Deus já está preparando outro melhor. Você nem sabe a luta que você vai ter, mas Deus já está saindo com a provisão. Você nem sabe aquilo que vai acontecer, mas tudo aquilo que Deus precisa, Ele já antecede, Ele vai na frente e conduz tudo. Elias nem pediu, mas já tinha uma ordem de Deus do céu, para os corvos alimentarem. Só obedece e confia, que Deus sabe o que faz. Amém? Fala para o teu irmão, só obedece e confia. Terceira coisa, quero ser muito rápido. 17, versículo 30. Falei sobre a gente estar num lugar de intimidade, falei sobre a gente obedecer, ter fé, confiança, isso para você, pai. A terceira coisa, não descobriu aí? 1 Reis 17:30. Não tem? Então eu errei. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. 18:30. Queridos, Elias, a torrente seca, você conhece a história, ele sai, ele vai para a viúva de Serepta, ele é alimentado por lá, depois ele volta e ele confronta os profetas de Baal, os profetas de Azera. Então agora tem 450 bruxos, imagina, de Baal, que adoram Baal, e Elias está sozinho, tem 400 de Azera, somando são 850, que Elias confronta, e para a gente encurtar a história, a hora que Elias vai mostrar para todo mundo quem é Deus, quem é o Deus poderoso, quem é o Deus de Israel, ele precisa pegar 12 pedras,
que representam as 12 tribos, restaurar o altar. E aí o fogo de Deus desce, consome a lenha, e todo mundo fica, uau, uau, só há um Deus mesmo, e o Deus é o Deus de Elias, o Deus de Israel. Para ver restauração, para ver fogo, para ver manifestação, glória, restauração da sua casa, da sua família, precisa ter, querido, restauração de altar. E eu estou falando isso porque, às vezes, pai, você precisa restaurar talvez o altar de oração na sua casa. Talvez você precisa restaurar o altar de adoração na sua casa. Talvez você precisa restaurar o altar da mesa na sua casa. Talvez você está tão corrido que você come com o celular olhando, respondendo mensagens, que você nem conversa com o teu filho, com a tua esposa. Por quê? Porque tem tanta, o chefe está perguntando, porque é venda, porque é isso, porque é aquilo. Queridos, mais importante é a tua casa e a tua família. Tem altares que precisam ser restaurados na sua casa, porque às vezes a gente quer a glória, a gente quer a manifestação, mas é importante, eu como pai, como autoridade, como sacerdote, restaurar isso, essas bases familiares dentro do meu lar. E a função de quem? Tua, pai. Você é o sacerdote. Você é o responsável. Eu quero mudar de história, e eu já concluo nessa história, que é de Moisés, dentro disso que nós estamos falando. Êxodo 4, versículo 24, por favor. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis. Vamos lá de novo, pensa aí comigo. Presta atenção no que você está lendo. Moisés estava no caminho, numa estalagem, e o Senhor o encontrou com Moisés. E o Senhor quis o? Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Versículo 26. Assim, porque Zípora fez isso, porque ela tomou essa atitude, o Senhor deixou Moisés. O Senhor não o matou. E ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Queridos, eu já tive muita dúvida. Falei: Deus, por que o Senhor quis matar Moisés? O cara era o cara. Queria eu ser um pouquinho do que Moisés foi, e o Senhor quis matar Moisés. Vamos entender isso? Moisés vive 40 anos no palácio, você conhece a história, ele tem um chamado, ele tem uma história, ele sai do palácio, faz 40 anos no deserto, está lá, ovelha o dia inteiro, só fala bé, bé. Aí um dia ele está lá com as ovelhas, e ele vê uma sarça pegando fogo, e essa sarça chama atenção, o atrai, ele olha para aquela sarça e o próprio Deus começa a falar com ele. E talvez ele tenha a experiência incrível de toda a sua vida. Ele tira as sandálias e ele começa a falar com Deus. E Deus começa a falar: Moisés, você é muito amado, você é especial. Você foi nascido por um propósito. Desde lá de Abraão, já estava profetizando sobre você, eu já sabia de você, já tinha até falado lá para Abraão, que esse povo ia passar 400 anos aqui, mas que eu iria levantar um libertador. E adivinha, Moisés? Você. Aí Moisés fala: eu não, Senhor, não sei falar direito, tem dificuldade. Falo: não tem importância, é o Arão, ele teu parceiro, teu irmão, vamos com ele. Senhor, mas eu não sei se eu acredito muito, estou 80 anos já aqui, né? O Senhor nunca falou desse jeito. Aí Deus falou: eu sou bonzinho, põe a mão dentro da jaqueta aí. Põe, tira. Leprosa, põe de novo. Uau, Deus. Não, mas ainda não está bom. Então joga o cajado. Joga o cajado, vira uma cobra, ele assusta. Pega de novo, vira cajado de novo. Moisés sai aleluiado.
Chega para Zípora, mulher do céu, você não sabe o que aconteceu. Não sei se eu estou doido, o que eu faço? Mas eu vi Deus, falei com Deus, conversei com a moita. Eu fico imaginando Zípora, conversou com o quê? Aí ele vai conversar com Jétro e fala, eu preciso voltar porque eu tenho uma missão. Libertar todo o povo Israel lá do Egito. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés a sua e os seus, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Querido, Moisés saiu para fazer a obra de Deus. Moisés falou, sim, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. A minha pergunta é, Deus falou com Zípora? Deus falou com os filhos de Moisés? Mas Moisés pegou a sua esposa e seus... Presta atenção, pai. O teu chamado não é para você, é para você e para toda a sua casa. Deus conta não é só com você, é com você e com toda a sua família. Deus importa não é só com você, Moisés, é com você e com toda a sua família. Moisés, ele pega e ele leva todo mundo. Aquilo que Deus quer, querido, de mim e de você, pai, é que a gente envolva, que a gente traga, que a gente cuide, como pais, como sacerdote, que a gente invista em toda a nossa família. Deus nunca vai chamar, querido, uma pessoa, entendeu? Um pai sozinho, achando que o ministério teu é diferente da sua família. Não, Ele coloca um propósito só, desde o início assim. Quando Deus chama Abraão, o que Ele fala? Em ti serão benditas todas as famílias. Não falou todos os pais, todos os pastores, não, todas as famílias. Quando Deus chama Noé, Ele falou assim, ó, eu vi um homem justo. Noé chamou atenção, mas Deus falou assim, ó, constrói uma arca, mas coloca toda a tua família, coloca toda a tua casa. Eu não sei se os filhos deles eram bons, eu não sei se a mulher dele era boa, mas eu sei que porque Deus viu que não era justo, Deus falou para salvar toda a família. Quando Deus chega para Ló, fala assim, Ló, eu vou destruir essa cidade. Os anjos chegam lá, fala, sai dessa cidade, você e toda a sua família, até os teus genros. Essa parte eu não gosto muito. Oro pelos meus genros, Senhor, cuida deles, não sei nem onde estão, que estejam longe, mas cuida deles, Senhor. Queridos, mas Deus cuida, Deus espera, eu e você, que a gente possa olhar para a nossa casa. Entenda isso, existe uma autoridade sobre você, pai. Existe uma autoridade, aquilo que você semeia, você não está semeando só para você, você está semeando para a sua casa, para a sua família e para gerações. E Deus é tão bom, querido, porque aquilo que nós tivemos já para trás, que foi errado, às vezes dos nossos pais, avós, Deus também dá o poder da gente quebrar toda a maldição e começar algo lindo de novo diante de você, e daí para baixo ser tudo abençoado, até 1000 gerações. Mas entenda a autoridade que é sobre você, entenda isso. Samuel, vocês lembram de Samuel, o profeta? Sim? Samuel unge Saul, é o rei, o povo pediu, Samuel fica triste, mas falou, já que é o povo, Deus falou, então vou ungir. E ele está todo feliz, porque o próprio Deus escolheu Saul. E ele olha e fala, eita, homem bonito, olha que grandão, rapaz, maior do que todo mundo, é um cara incrível. De repente Saul começa a pisar na bola, começa a errar, e Samuel fica triste. Samuel começa, Deus, mas eu que ungi. De novo, é aquele negócio, será que a torrente secou? Será que eu fiz alguma coisa errada? Mas quem confia?
sabe que mesmo diante daquilo que parece errado aos nossos olhos, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Então, queridos, eu não tenho que questionar, eu tenho que confiar e saber que Deus tem o melhor para mim. Se eu vivo uma vida de santidade, de obediência, Ele vai traçar os meus planos, Ele vai direcionar o meu caminho. Então confie e descansa, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, amém? Mas Samuel está lá, triste, aí Deus fala assim, não, eu já troquei, já desprezei, eu tenho um novo rei para ungir. E aqui que eu quero que você preste atenção. Então Samuel sai para ungir um novo rei. Olha, Samuel não podia ter ido lá no pasto, encontrar Davi chapado, santo, só orando em línguas lá, querido, ó. E Samuel fala, é esse, outra glória, homem do fogo. Eu achei que fosse maior, mais bonitinho, mas é esse mesmo que Deus quer, ruivinho, baixinho. O que a Bíblia diz? Que Samuel vai à casa de Jessé, vai à casa do pai. Deus poderia ter mandado ele direto a Davi, mas entenda, querido, que Deus não vai ungir, Deus não vai fazer algo com alguém que não entende o que é um princípio de paternidade, de autoridade, de submissão. Deus chega para Jessé e fala, Jessé, você é autoridade, Deus me mandou aqui para eu vir participar, fazer um holocausto, fazer um culto aqui com você, e vai ungir o novo rei. E você conhece o final da história, eu não vou gastar tempo com isso. Enfim, ele unge Davi. Davi vai lá e mata Golias. Saul, maravilhado, como que esse baixinho conseguiu matar esse cara? Vem cá, qual que é a pergunta de Saul para Davi? Quem que é o teu pai? Ei, pai, tem uma autoridade sobre você que você carrega, que você pode dar destino, que você pode mudar a tua primeira geração, a tua segunda geração, a tua terceira geração. Você tem, a tua oração tem poder, a tua palavra tem poder. Cuidado com aquilo que você libera na tua casa, cuidado com aquilo que você fala para tua esposa, para os teus filhos. No momento de nervoso, no momento de raiva, você abre a tua boca e amaldiçoa, você abre a tua boca e fala coisa que não pode, você abre a tua boca no momento de raiva e fala aquilo que machuca, e tem autoridade na tua palavra sobre o teu lar, sobre a tua família. Então, pai, vigia aquilo que sai da tua boca, vigia aquilo que você fala para os teus filhos, vigia aquilo que você fala para a tua esposa. Saiba que você é sacerdote, saiba que esse espírito de Elias está sobre você, que tem uma autoridade, que tem algo que precisa acontecer para que o reino de Deus possa fluir. Sabe, é importante nós entendermos isso, queridos. Mas volta para o texto. Estava falando de Moisés. Estava falando de Zípora. Moisés, ele obedece, ele vai com a família. E Deus quer matá-lo. Por quê? Isso muito tempo ficou, sabe? Porque é pequeno, curto esse pedaço. Eu falei, Deus, vamos lá, vamos pensar aqui comigo, Deus. O Senhor vai na sarça, dá uma baita de uma revelação para o cara, chama ele para ser o libertador do teu povo, faz a vara dele virar cobra, dá um monte de experiência para ele. Ele leva a família agora, está indo para o Egito, e o Senhor quer matar agora o cara. Queridos, tem algo muito poderoso nisso aqui. Tem algo muito importante. Entenda. Tinha uma regra, uma lei de Deus. Gênesis 17, versículo 10. Entenda isso. Esta é a minha... Querido, Deus preza pela aliança dele. Mesmo Moisés, um homem que o via face a face, um cara que era amigo de Deus, quando a gente descumpre uma aliança, Deus não pode ir contra a sua palavra.
Tem princípios que às vezes a gente semeia e a gente fica lutando, mas a gente semeou contra uma aliança. Graças a Deus por Jesus, que já morreu, que já nos dá a oportunidade de nós arrependermos e pedir perdão. Mas, queridos, existia uma aliança. Olha o que o texto fala. Que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será... Presta atenção. A circuncisão, querido, era uma marca. A circuncisão era uma marca. Quem quisesse ser do povo de Deus, é simples, precisa ser circuncidado. Precisa ter essa marca. Se você não sabe, circuncisão era uma cirurgia que fazia no prepúcio, na pele do pênis. Todo judeu, ou se a pessoa que era de fora, mas quisesse viver aquilo lá, ela precisava obrigatoriamente passar pela circuncisão, porque era uma aliança, era uma marca, era algo necessário para fazer. Aí veio Jesus e substituiu essa marca. Diga assim, pelo batismo. Por isso a importância do batismo. Assim como a circuncisão era uma marca para ser pertencente, depois que Jesus veio, essa marca só mudou. Tem uma marca que é o quê? O batismo. Quando eu batismo, ainda bem, querido, que eu nasci depois de Jesus, porque é muito melhor descer na água do que eu pegar uma pedra que nem tinha anestesia, sangue, Jesus e misericórdia. Já pensou aquele povo naquela época? E tem gente que não quer batizar ainda. Já pensou se tivesse nascido naquela época? Já pensou a zípora com a pedrinha assim, vem cá, filho. Queridos, a gente brinca, mas entenda, pense. Colossenses, capítulo 2, versículo 11, só para você entender isso, porque eu acho isso muito forte. 2:11, Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados. Nele, em Jesus. Eu quero te mostrar isso biblicamente, para você acreditar na palavra. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de... Tendo sido sepultados juntamente com eles no... Resumindo isso para você entender. O que aconteceu conosco? Nós fomos circuncidados em Jesus, ou seja, depois que Jesus veio, a circuncisão passou a ser circuncisão de Cristo. Como que acontece? Nós sendo sepultados juntamente com Ele no batismo. Então, queridos, o que é? Eu nem sei porque que eu estou falando tanto de batismo hoje, mas escute isso que eu já vou voltar. A importância, a marca que nós temos, que nós escolhemos fazer e que nos coloca como pertencentes àquilo que Deus quer para nós. Amém? Volta para o nosso texto aqui. Moisés estava indo fazer a obra de Deus. Vou repetir. Moisés recebeu um ministério, Moisés recebeu um chamado, e agora Moisés está indo fazer a obra de Deus. E Deus mesmo assim quer matá-lo. Deus sabia que Moisés iria libertar milhares e milhares de pessoas, mas mesmo assim, ainda quer matá-lo. Escute isso, pai, escute isso, sacerdote. Muito maior do que o teu ministério, do que a libertação de milhares de pessoas, é o cuidado que você vai ter com a tua casa e com a tua família. Eu vou repetir. Deus sabia que Moisés iria libertar milhares, Deus o escolheu, Deus o chamou, mas quando Deus viu que Moisés foi falho como pai, que não circuncidou o seu filho, que não cuidou da sua própria casa, que não deu a atenção devida, que Deus viu que Moisés estava pronto para ir para o ministério, até levou a família,
mas ele não deu a devida importância àquilo que ele tinha que fazer como pai, como sacerdote. A vontade de Deus foi matar Moisés. Mães, agora com vocês. Zípora, esposa, percebe? Esposa, você enxerga coisa que o teu marido não enxerga. Esposa, você percebe coisa que o teu marido não percebe. Você tem sensibilidade às vezes daquilo que o teu marido não percebe. Então para de disputar com o teu marido. Para de querer mostrar para ele que você é melhor, que você... Não, vocês são uma só carne e estão vivendo num só propósito, num só chamado, num só ministério. Zípora olhou aquilo e falou assim: uau, não era função dela. Ela poderia muito bem lavar as mãos. Ei, Moisés, você também, você foi falho, hein? Eu falei para você quantas vezes, agora toma. Agora aguenta. O que Zípora fez? Falou, não, foi lá. Ela mesma pegou uma pedra que não era função dela. Ela foi lá e circuncidou. E Deus, por causa de Zípora, não matou mais Moisés. E ele seguiu. Entenda isso, por causa dessa atitude de Zípora, milhares de pessoas lá na frente foram libertas. Talvez se aquela esposa não tivesse uma autoridade, uma ousadia, não tivesse percebido, não tivesse feito, não tivesse sido auxiliadora idônea, não tivesse sido sábia, se ela talvez estivesse disputando com seu marido, se talvez ela estivesse querendo, enfim, lavar as mãos, o ministério de Moisés talvez teria ido por água abaixo, mas porque ela era uma esposa sábia, ela era uma esposa que estava debaixo da mesma missão, submissão a estar sob a mesma missão, sob o mesmo chamado, ela promove Moisés, ela ora por Moisés, ela intercede por Moisés, ela ajuda Moisés, ela promove o propósito, o chamado de Moisés, e então acontece tudo que você sabe, que é a libertação do povo. Mulher, você é incrível. Seja auxiliadora, idônea, sábia da sua casa. Você que é solteira, não tem importância, um dia você vai casar em nome de Jesus. Ó, quanta glória a Deus. Entenda a importância disso. Deus não chamou você para disputar com seu marido, quem ganha mais, quem faz melhor, quem faz aquilo. Não, querido. Você não é adversário, você não é concorrente, você é uma só carne. Você caminha junto, você caminha de mão dada, você ajuda ele, ele ajuda você. Vocês dois andam num chamado, num propósito, e Deus abençoa em nome de Jesus. Amém? Coloca de pé, por favor. Quantos de nós, às vezes, teremos abandonado o chamado? Deus quer me matar? Também não vou mais. Vou voltar para minhas ovelhas. Torrente secou? Também vou ficar aqui. Também eu dei o passo, obedeci, mas não foi do jeito que eu queria. Sabe, querido, eu quero que você entenda a palavra de hoje, nesse Dia dos Pais. Claro que é direcionado para os pais, como homens, como sacerdotes, mas eu quero que você entenda que nós estamos nas últimas chuvas, eu creio nisso, e tem um derramar do Espírito sobre a igreja, e esse derramar do Espírito envolve um espírito de ousadia, um espírito de Elias, um tipo de mensagem, uma autoridade profética, uma palavra pregada, um confronto daquilo que não é santo, daquilo que não é correto. E você como pai, você como sacerdote, você como autoridade, você tem que perceber isso dentro da sua casa. Marido, você não foi chamado para ser frouxo. Marido, pai, você não foi chamado para ser Acabe. Acabe, ele era dominado por Jezabel.
ele tinha medo das consequências, mesmo sabendo que ela estava trilhando caminhos errados. Marido, você é o homem, você é sacerdote, você é autoridade. Eu não estou falando para você ser o autoritário, o grosso, tem nada a ver. Mas para você entender que tem um chamado de Deus para esse tempo sobre a tua vida, e envolve você, a tua esposa, os teus filhos, envolve a tua casa, e Deus conta comigo e com você. Homens, em cuja face do Senhor eu estou, você precisa estar nesse lugar. Homens que obedecem, que não têm medo, que confiam, que têm fé, que sabem que mesmo que vier as dificuldades, o Senhor já preparou os corvos com alimento para prover todas as coisas. Antes de chegar a necessidade, Deus já sabe, Deus já cuida, Deus já prepara. Cadê os pais? Vem aqui os pais na frente, vamos orar. Os pais, vem aqui, por favor. Todo mundo que é pai, vamos selar esse momento. Você que ainda não é pai, que é esposa, que é filho, que é mãe, eu queria que você intercedesse por esses pais. Aqui tem homens valentes do Senhor, tem guerreiros desse tempo. Chega bem perto aqui, queridos, para o pessoal vir. Aqui tem homens que são chamados para esse tempo, que são levantados para essa hora. Aqui tem homens que são colocados para viver nessa última chuva, para combater tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre as gerações, sobre as famílias, sobre os filhos. Vamos. Glorificaremos ao Senhor. Abre a sua boca, Pai, começa a orar, peça para o Senhor. Peça perdão, fala que você foi negligente. Peça perdão às vezes pela falta do sacerdócio. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu quero fluir nesse espírito de Elias. Eu quero viver nessa ousadia. Eu quero ser essa voz. Eu não quero estar baseado no meu título, na minha empresa. Não quero estar baseado nas minhas amizades. Mas eu sou uma voz dentro da minha casa. Eu sou uma voz dentro do meu lar. Eu sou uma voz da minha empresa. Eu caminho na unção do céu. Eu caminho na unção da autoridade. Estenda sua mão, igreja, pra cá. Abençoa esses pais. Profetiza sobre a vida deles. Profetiza sobre a vida deles. Sim, Deus. Pais apaixonados pelo Senhor. Sim, pais cheios do teu Espírito. Pais com um coração sensível. Pai, um coração de carne. Tira toda dureza, toda frieza. Traga experiências novas. Traga revelação. Pai, eles que dão destino. Eles que dão destino para os seus lares. Pai, eles que apontam caminhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja unidade, que haja amor, que haja comunhão nos lares. Pai, coração dos pais aos filhos, coração dos pais aos filhos, coração dos pais aos filhos. Pai, coração dos pais aos filhos. Pai, em nome de Jesus, coração dos pais aos filhos. Comanda, Deus, quebra toda grosseria, Pai, todo impedimento. Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Pai, nós oramos por esses corações, oramos como igreja, como pastor, como esposas, como filhos, como amigos. Pai, nós profetizamos
profetizamos o espírito de Elias, Pai, profetizamos ousadia, uma autoridade, profetizamos o sacerdócio, homens segundo o teu coração, homens com o coração quebrantado, homens que vão escutar a voz, que vão dar direção, homens que vão restaurar o altar da mesa, da adoração, da oração, homens que vão ser exemplos, orgulho dentro das suas casas, das famílias. Oro, Pai, por esses pais, abençoa cada um, Senhor, abençoa cada um, Senhor. Nós homens, nós não recebemos dos nossos pais a atenção que a gente gostaria. Muitos de nós homens, pais, nós somos machucados, porque às vezes o pai nunca nos deu um abraço, nunca falou que a gente ia vencer, talvez nunca falou para você que você conseguiria, talvez nunca falou para você que você é importante, talvez nunca falou para você que você é especial e que te ama. E sabe o que acontece? A gente vem com essas feridas e a gente passa, desconta nos nossos filhos. A gente tem dificuldade de abraçar, porque nós não recebemos isso. A gente tem dificuldade de falar que ama, porque nós não recebemos isso. O que eu estou querendo te dizer, querido, que uma conversão de pais aos filhos é você quebrar isso na sua geração. É você, pai, que não abraçava, você falar assim: filho, vem cá que eu preciso romper isso. E você abraçar e falar: você é importante para mim, eu te amo, filho, eu te amo sim. Esposa, vem cá, você é importante para mim. Filha, vem cá que eu vou te abraçar, você é importante. Sabe, flua, porque isso é necessário para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Não é porque você não recebeu que você também tem que ser assim. Não, rompa isso, quebra isso. Talvez teu pai não conhecia o Jesus que você está conhecendo. Talvez ele não tinha o entendimento que hoje você tem. Então, seja instrumento de Deus na sua casa. Seja uma nova criatura, que a partir de você seja tudo diferente. Outra coisa, pai, talvez você faça o inverso, porque você sofreu demais, você mima demais o teu filho. Você não consegue corrigir o seu filho. Você deixa o teu filho fazer aquilo que ele quer, a hora que ele quer. Isso não é amor, isso não é sacerdócio, isso não é cuidado de pai. Eu nunca esqueço, uma vez eu fui aconselhar uma pessoa, uma menina, e ela falou assim: meu pai não me ama. Eu falei: por quê? Porque ele nunca me corrigiu. Apaga os moving para mim, por favor. Porque ele nunca me corrigiu. Ele nunca falou não para mim. Eu falei: uau. Pai, às vezes você acha que você deixando ele fazer tudo, ou ela fazer tudo, que você está sendo um bom pai. Você não está sendo um bom pai. Você tem que colocar limites. O pai que ama, corrige o seu filho. O pai que ama, corrige o seu filho. O pai que ama, dá destino, dá norte. Você sabe o que é bom. Essa autoridade, essa responsabilidade está sobre você. Então não seja cabe, não seja frouxo, não seja omisso. Seja homem de Deus, posicionado com autoridade. Eu não estou falando para você espancar, não, eu estou falando para você ensinar, mas corrigir, disciplinar com amor. Porque isso é importante, é necessário para o bom crescimento do seu lar e da sua casa. Amém? Levante sua mão bem alto. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu quero fluir no espírito de Elias. Que eu esteja perto do Senhor, num lugar de intimidade. Que eu viva em obediência, em confiança, com fé, sabendo que o Senhor tem o melhor
para mim e para minha casa. Eu entrego a minha casa, a minha família, o meu chamado nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte, Senhor? Eu te entrego minha vida. Pode sentar, querido. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Pode sentar. Pastora Ana, cadê você? Nós vamos ter agora uma apresentação dos pais, diáconos, por favor, os obreiros me ajudem aqui, não sei se nós vamos precisar. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Que mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Não tem pai é um presente de Deus. Coisa linda. Não tem pai
tá nos divertindo e a gente tá indo porque nós estamos dividindo a melhor sensação do mundo pra mim, porque rir é muito bom, eu amo rir. E quando ele ri e ele tá feliz a ponto de gritar Ichu, que ele ama gritar, né? Eu fico muito contente. É uma coisa que para ele pode até parecer pequena, porque ele só tá rindo, mas eu amo quando a gente tá compartilhando esse momento juntos. Eu nunca disse isso pra ele, mas é o quanto ele rala e trabalha pra trazer o sustento pra dentro de casa, acorda de madrugada todos os dias. Isso pra mim é um grande exemplo. Ele tá lá simplesmente pra gente fazer qualquer coisa, pra gente sair de casa e voltar todo sujo de barro. São os momentos que eu sei que vai ficar na minha memória pro resto da vida. Se preocupa comigo e com a minha família, até mesmo sem perceber. Ele pergunta se a gente tá bem, se precisa de alguma coisa. Que eu amo muito, muito, muito ele. E ele é muito especial pra mim. Quando ele me ensinou a pescar, quando ele já me levou pros lugares assim diferentes, foi bem importante pra mim. E hoje em dia eu consigo me virar bastante sozinho. Ele me ensinou a andar de bicicleta, ele me ensinou até o jeito certo de cair, literalmente. Ele me ensinou a fazer pipa. Mesmo com os meus erros, com as minhas falhas, ele sempre conversa comigo, me orienta com calma, com paciência e sabedoria. Posso confiar muito nele, eu conto tudo pra ele e ele me alegra, ele me deixa feliz, ele me ensina. Dizer que eu amo mais vezes. Queria demonstrar mais meu amor que eu sinto por ele, mesmo não tendo a coragem de dizer. Que quando você viaja, mesmo que eu não fique te ligando toda hora, eu sinto a sua falta. Que mesmo que eu pareça desligada e fico deixando as luzes da casa acesa, ou que eu não te dou o abraço apertado como você gostaria, eu quero que você saiba que eu te amo muito, eu te admiro, eu tenho muito orgulho de poder te chamar de pai. E poucas pessoas têm a sorte que eu tenho por ter você. Aleluia. Glória a Deus pelas nossas crianças. Pode deixar, Lê. Não precisa não. Obrigado. Tem uns careca, tem uns magrinhos, tem uns fofão. Mas, Pai, você é especial. Queria concluir com esse entendimento. Você é mais especial do que você imagina para sua casa, para sua família. Deus conta com você. E eu vou dar recado. Só um pouquinho, aguenta aí. Vai ter lembrancinha para os pais, tá? Mas espera aí, gente. Deixa eu só dar o recado, senão depois... Gente, semana nós temos GPS, quinta-feira nós temos culto. Sábado nós vamos ter o Vem e Ver. Aqueles que fizeram inscrição, estão orando, vai ser sobrenatural. Domingo tem um culto especial. Quero que você venha, 19 horas. Ainda nós temos algumas vagas do encontro. Na verdade eu não coloquei limite. Nós já vamos concluir isso aí. Nós temos um videozinho do encontro. Então coloca outro videozinho aí para nós. O encontro para mim foi um momento de decisão, de mudança de vida. Antes do encontro eu me via completamente perdida em um mundo onde eu tentava procurar algo para preencher um vazio que eu sabia que só seria preenchido com Cristo. Eu acabei me enfiando em bebidas, em lugares onde eu não costumava ir. Como eu nasci num lar cristão, então os meus pais me ensinaram desde pequena o que era certo, o que era errado,
o caminho, conforme a Bíblia fala, que tem que seguir. Porém, chegou uma determinada fase da minha vida, com 16 anos, que eu decidi que iria viver independente. Iria começar a tomar minhas próprias decisões. Então, eu já não morava mais com meus pais. Acabei me relacionando com pessoas que só me trouxeram desgastes. Eu me via tendo crises de ansiedade constante, inícios de depressão. Bebia muito, então eu me via afundada no álcool, na bebida. Procurava sempre algo para preencher. Chegava em casa no outro dia completamente destruída. E eu conheci a Yamir e participei do encontro através da minha irmã. A Marlo, ela já participava da Yamir, ela já vinha aos cultos. E num dia eu vim no culto e foi bem no dia que o pastor estava fazendo um anúncio que as inscrições para o encontro estavam abertas. Naquele momento entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque até então eu não tinha intenção, até a minha irmã me incentivar, os meus pais pagarem a inscrição para mim, porque se fosse pela minha força, pela minha vontade, eu não teria feito. E a partir do encontro, dali em diante, tudo que o encontro fez foi um encontro com Deus que eu nunca havia tido, mesmo crescendo num lar cristão. E foi um momento de virada de chave. Eu comecei a me posicionar realmente em Deus. Eu pude me sentir amada por Deus, algo que eu nunca havia sentido antes. Um amor que me preencheu aquele vazio que eu buscava nas coisas do mundo. Então, a partir daquele momento, eu me vi completamente acolhida nos braços de Deus. Uma filha que voltava para casa, e nisso não só o encontro, mas também as pessoas na igreja me acolheram de uma forma extremamente amorosa. A Yamir foi a primeira igreja que eu realmente me firmei depois que eu me converti. Nunca fui de visitar várias igrejas e foi aqui que eu me senti acolhida, foi aqui que eu encontrei uma família onde eu pude realmente ser quem eu sou, abertamente, servir a Deus, me sentir amada. E o meu conselho para você que ainda não fez a sua inscrição, faça, porque é a melhor decisão que você irá tomar. Deus está te esperando. Então, eu acredito muito sempre numa frase que o pastor Murilo me falou uma vez no culto, que foi: a gente age e o céu reage. E eu tenho vivido muito em cima dessa palavra, exercido uma fé constante. Então, venha, faça a sua inscrição, não perca tempo. É um conselho de uma pessoa que teve a sua vida transformada através do encontro. Amém, queridos? Glória a Deus. Mais um testemunho, é bom escutar testemunho. Um incentivo para você. 20 anos já que nós ministramos o encontro e temos colhido frutos. Então, fica um convite para você participar, 29, 30, 31, está aí o convite, amém? Os pais, por favor, só para a gente concluir que nós temos uma lembrancinha, acende a luz, por favor, fique de pé os pais, e cadê as crianças? Vai ser as crianças, profs? Então, pai, fica de pé, vamos, profs, entrega então, que nós temos uma lembrancinha para vocês. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, o que pensa. Falta algum pai que não recebeu ainda? Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho. Algum pai que não recebeu? Tem pai que é grandão. Tem pai que é magrinho. Tem pai que é Aleluia. fofão. Uma lembrancinha para você guardar com carinho. Glória a Deus pelas nossas profs, pelo Ministério Infantil, pelos pais. Minha gratidão a todo mundo que veio, ensaiou, a você, mamãe, que trouxe seu filho, as profs que vieram ensaiar, que fizeram a lembrancinha, que correram atrás de tudo.
tudo que a gente faz no Senhor não é em vão, é isso que a Bíblia fala. Então, minha alegria, minha gratidão a todo o ministério, as equipes aí, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Cadê o pessoal da oração? Queridos, você que precisa de uma oração, não vá embora, seja qual for a causa, ok? Ao finalizar o culto, tem uma equipe aqui para orar por você. Esse moço de camisa agarrada aqui, era mais larga esse colete. Você que nos visita, Deus abençoe muito você, viu? Seu coração, que você possa sair daqui apaixonado por Jesus. É a minha oração. Seja sempre muito bem-vindo nessa casa. Pai, muito obrigado pelo culto, pelos pais, pelas famílias. Nós cremos, ó Pai, nessa restauração. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o espírito de Elias, uma palavra, uma mensagem, uma unção, uma ousadia, um sacerdócio restaurado, coração de pais aos filhos, filhos aos pais. Oro, Pai, por todas as casas, onde essa palavra chegar, aqueles que estão online, conectados conosco. Pai, abençoe todos nós, que nós tenhamos uma semana totalmente direcionada pelo Senhor. Abençoa cada casa, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livre de todo mal, que o Senhor proteja, nos esconda debaixo das tuas mãos, que haja alegria, que haja paz, que haja harmonia, que haja provisão, que haja bênção, Pai, que haja alegria nos lares, nas casas, nas famílias. Oro e abençoo, Pai, cada um, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Deus abençoe, ótima semana. Abraça 25 pessoas que estão do seu lado aí. Não deixa, não vai embora sem abraçar não. No trono está noite e dia. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão.